Parabéns, você acabou de chegar no Talk Flow. Ele é um canal de fã que faz uns compilados muito incríveis do Flow Podcast, um dos melhores podcasts do Brasil. Não. O melhor. Ou melhor. É o que dizem, não sei o que eu tô falando. E tem o nosso Apoia-se, cara. Se você gostou de algo que você viu aqui neste canal, considere apoiar a gente, porque aí todo mundo sai ganhando. O link vai estar na descrição. E pior que, mano, você desenvolveu na internet uma referência poderosa, né? Você virou, tipo, o cartório da verdade. Nossa, o fiscal da mentira, que o Gaules me chamou, né? O fiscal de mentira. Pois é. Cara, eu acho isso interessante, né? Essa persona digital, né? Mas é uma merda. Cara, é complicado. Primeiro que assim, eu penso assim, cara, você tá... que você quer, vamos supor, você tá em dúvida entre um cara que você acompanha na internet. Eu quero saber se o cara mentiu. Ok, tem um canal que clama, que ele faz análises e tal, ele mostra, por mais que eu me esforce, eu mostro ali a referência científica, coloco ali a explicação, nunca afirmo, o cara é um mentiroso, nunca coloco opinião pessoal, juízo de valores, nada. Mas, cara, eu acho complicado você confiar 100% numa pessoa. Eu acho assim... Se eu tivesse no lugar do público, eu não confiaria 100% em mim. Até porque a própria precisão do meu estudo ela não é 100%, né? A precisão mais alta que você pode atingir, isso que se tem de registro em detecção de mentiras com um protocolo científico, né? No artigo Detecting Deceit via Non-Verbal Behavior, do Aldert Vrij. O cara é super nerd. Ultra nerd, né, cara? Tem que saber isso aí, cara. O professor Aldert Vrij, professor emérito, inclusive da Faculdade da Pensilvânia, ele mostra a precisão mais alta que você pode ter analisando a linguagem corporal, num contexto onde a pessoa está sobre uma situação high stakes, ela está ali no contexto que ela pode receber uma recompensa ou uma punição, e você está vendo esse vídeo, e não em tempo real, porque em tempo real a precisão cai bastante também, você pode chegar a 90%. Então, assim, mesmo se eu fizer a análise perfeita, ainda tem 10% que são problemáticos, entendeu? Então, assim, cara, assiste Metaforando, show. Mas entenda o seguinte, análise de linguagem corporal é uma forma de você entender uma situação, não é a prova absoluta. Até porque, falando da minha profissão, né, eu gero laudos de análise não verbal, observando ali a detecção de mentiras. Quando eu gero um laudo, eu indico, olha, baseado em X conjuntos de sinais não verbais que essa pessoa demonstrou, eu afirmo com X% de precisão que essa pessoa está com um comportamento incongruente. 80%, 70%, 90%, tal. Eu faço um levantamento. Ainda assim eu não vou lá e falo, esse cara tá mentindo por causa de... Porque, cara, não tem como. A única pessoa que sabe se mentiu é ela, certo? Não tem como entrar na sua mente e ler tua mente. E mesmo que eu gere esse laudo, putz, Vitor, maravilhoso, acabou, prova, caso encerrado. Cara, é um elemento de uma peça jurídica. Um laudo, ele é um elemento. No Brasil não existe prova absoluta. No Brasil, falando no direito, a última palavra é do juiz. Se o cara... Cara, assim, tem casos absurdos. Se o cara chegar e falar, eu confesso, fui eu que matei, fui eu que estuprei. Se tiver uma confissão, que é um tipo de prova, ela ainda assim, o caso pode ser anulado, a prova pode ser anulada, o cara pode não ganhar ou não perder, se ele quiser perder o caso, porque é a última palavra do juiz. Tem casos assim, inclusive falando da confissão, o cara pode ter confessado por se sentir coagido também, isso não quer dizer muita coisa. E o juiz aqui no Brasil, além dele ter essa palavra máxima, tem muitos casos que são absurdos no direito. Por exemplo, o cara vai e tem um exame de DNA, que em teoria é um exame direto, certo? E se for o teu DNA, ok. Ainda assim tem casos que o exame de DNA é anulado. Entendeu? Então, assim, em resumo... E esses casos acontecem no mundo inteiro? Cara, no mundo inteiro. Entendi. É que tem um ponto muito complicado, cara. No Brasil, a gente não tem muito recurso. Falando assim, especificamente do direito, não tem muito recurso. Então, aquela coisa que a galera imagina... O Vitor Santos é o cara que chega com um terno numa sala de interrogatório, bota a prancheta na mesa e fala, cadê o baiano? Isso não existe, tá ligado? Cara, isso não existe. Nosso governo, nosso estado, ele não tem verba pra fazer isso. Dificilmente uma parte privada vai querer investir nisso. Tem uma estatística aí que, tipo, 80 e não sei quantos % dos homicídios não são solucionados. Sim, o Brasil é... Cara, assim, esses dados, infelizmente, são muito altos no Brasil. Sim, acho que é acima de 80%. É meio absurdo, né, mano? É meio absurdo. Tipo, a chance de eu matar alguém e ser pego é muito menor do que eu sair livre. Sim. Tipo, é um incentivo pra matar as pessoas, mano. Não sei se é um incentivo pra matar, mas realmente é um dado bem complicado. É uma expressiva muito complicada. Tipo, pelo menos se eu tô na minha vida e a opção matar surge, se eu tenho uma chance em 5 de ser preso, essa opção fica um pouco mais... Se eu sou um psicopata ou um cara que tá apto à violência, tá ligado? Não e tem muita gente... E, cara, vamos ser sinceros, eu não sou a favor da violência, o caralho.
Mas eu tenho certeza que todos aqui nessa mesa são capazes de ser bastante violentos. Em situações específicas, a violência é necessária. Claro. Isso é, inclusive, o próprio Tim Larkin, escritor, ex-SEAL oficial da Marinha Americana, no livro When Violence is the Answer, ele descreve. Existem pequenas situações que talvez a maioria das pessoas não passe na vida, ok? Pequenas situações. As que passarem irão passar no máximo uma, ou raramente uma outra pessoa irá passar no máximo duas, que é quando a sua vida é diretamente ameaçada. Nesses casos onde sua vida está diretamente ameaçada e onde a violência é aplicada, você deve reagir de forma muito mais violenta. Então, em alguns casos super específicos. Né? Mas por exemplo, não um comportamento violento. Vou dar um exemplo polêmico aqui, né? Olha lá. Se preparem. Vou tomar água. Por exemplo, um cara acabou de estuprar tua filha. Tá ligado? E aí eu sei que eu tenho uma chance em 5 de ir preso se eu matar esse cara. É crime passional. Pode ser visto como crime passional. Ok, mas eu tenho certeza que essa opção se abre bem mais se eu estando no Brasil do que eu estando nos Estados Unidos, tá ligado? Se abre pra você se ferrar ou não? Não, se abre pra eu escolher essa opção, sacou? Tá, porque assim, o direito no Brasil ele é muito... Cara, e isso não são palavras nem minhas, né? Eu gravei recentemente um vídeo com o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, o Dr. Túlio Viana, e ele fala, o direito do Brasil é muito conservador, ainda. Então ele vai se apegar a vários outros conceitos. Vou te dar um exemplo. Isso que você está falando, aconteceu um caso real, exatamente essa situação que você descreveu. Se eu não me engano, no Texas, em 2017, 2018. O cara chegou na casa dele, a filha dele, acho que adolescente, enfim, jovem, criança, estava sendo estuprada. Ele cobriu o cara de porrada, depois finalizou com um tiro na cabeça, no Texas. Ele só ligou pra polícia buscar. Então assim, tá certo, tá errado? Não, o ponto aqui é a diferença da aplicação da lei, certo? Nos países e inclusive nos estados, né? Pegando o próprio Texas como exemplo, se você observa ali a legislação armamentista, né? Por exemplo, a lei do desarmamento, tem várias situações diferentes, mas por exemplo, nos Estados Unidos, isso é regulamentado nos estados. Então, por exemplo, no Texas... aspas, quase todo mundo pode ter uma arma. E, assim, não é muito difícil. Você chegar lá com seus documentos de identidade, tiver tudo ok, eu quero uma .40. É igual comprar balas. Quer pegar munição a granel? Qual munição você quer? Special? Mais P? O quê? Você pode ter um arsenal dentro de casa. Sim. São vários pormenores, mas em essência é muito interessante esse ponto da aplicação da lei. Uhum. Né? É muito diferente no Brasil, cara. Eu, pessoalmente, gosto bastante da filosofia do Texas. Do trânsito de Texas. Eu acho que deveria ser. A gente ia copiar um pouquinho essa filosofia. É complicado. Eu vou tomar mais água. Quem é que te pede esses laudos aí? Tu trabalha fixo em algum lugar? Eu não sei. Não, sou profissional liberal, profissional autônomo. Basicamente, geralmente, né? Aliás, até agora, até o momento, só partes privadas. Então, eu só sou contratado de forma privada em casos judiciais. A maioria dos casos, abuso sexual. É o que um advogado te contrata? Ou o próprio cliente. Sim, mas geralmente a triagem é toda com o advogado, né? Quem faz todo o contato comigo é o advogado ou a advogada do caso, né? Mas a maioria dos casos, tudo abuso sexual e a maioria abuso sexual infantil. Caralho. Então seu trabalho é pesadíssimo, né, cara? Cara, assim, isso é um negócio que eu não falo, porque nunca é perguntado também. Mas, cara, você tem que ter um treinamento mental muito complicado. Porque, assim, tenta pensar o seguinte, vou dar só um contexto. Eu, obviamente, não posso falar nada dos casos pelo segredo, pela ética profissional, e porque a maioria deles, se não todos estão em segredo de justiça ainda. Nenhum caso ainda deu jurisprudência. Já faz isso há muito tempo? 2017. Então, imagina assim, cara, um dos casos que eu trabalhei ano passado, ele chegou a ser televisionado, eu não posso falar qual caso foi, só posso dizer que é abuso sexual infantil praticado ali por um dos parentais, ok? Isso eu posso falar sem me complicar. Então, imagina você ver um vídeo, cara, de 20 a 30 minutos da criança descrevendo como que esse parente abusou dela. E aí, você tem que ver mais vídeos dessa criança entrando em contato com esse parente em festas de família e você vê a criança reagindo, a criança vomitando quando ela vê esse parente. Então, tipo... E você tem que ficar ali, cara, porque, tipo assim, interessa o meu juízo de valor. Além de eu estar fazendo essa análise, eu ainda posso estar errado, cara. Eu tenho que pensar isso. Porque a justiça brasileira, ela é assim. Quem tem que provar alguma coisa é quem acusou. A pessoa que foi acusada, ela é inocente, até que se prove o contrário, ok? Inclusive, eu falei isso numa entrevista do TV Fama quando foi sobre o caso Prior. Eu falei, o Prior é inocente, até que se prove o contrário. Acabou minha participação, a apresentadora falou, então, como vocês viram, o perito falou que ele mentiu. Foda, né, cara? Foda. Só um negócio veio na cabeça aqui agora. Aí eu termino de falar aqui, o Igor vira, então, vocês viram que ele disse aqui que mentiu mesmo, na cara dura. Mas
É complicado, cara, você passar 30 minutos vendo uma criança descrever um abuso e, tipo, você ter que sair pra ir viver o seu dia e tal. É uma experiência complicada, cara. Com todo respeito, não queria ter o seu trabalho, não. Não, cara, muitas vezes não é interessante, cara.